Olá, queridos, bem-vindos ao curso Ética Cristã. Nós estamos na sexta aula, isso mesmo, nosso sexto encontro, e queremos agradecer a Deus nesse momento por esse tempo. Espero que vocês estejam aprendendo e também colocando em prática aquilo que você tem visto, ouvido, estudado nesse tempo juntos aqui. Eu queria orar nesse momento e pedir para que Papai do Céu pudesse nos trazer um momento muito especial, mais uma vez juntos aqui. Vamos orar? Obrigado, Pai querido, por mais esse tempo refletindo sobre ética cristã, à luz da Tua Palavra. E agora que estamos entrando aí, estudando um pouco a respeito da essência dos 10 mandamentos, que o Senhor traga luz para a gente, traga discernimento, sabedoria, conhecimento, instrução em relação a tudo isso. E que a gente possa, de fato, estar colocando em prática na nossa vida esse estudo de ética cristã. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Espero que você esteja conversando, debatendo com seus amigos, com alguém da igreja, com seus familiares sobre aquilo que você tem aprendido aqui nesse tempo juntos. Então, vamos lá ao nosso assunto mais uma vez e vamos continuar o nosso tempo juntos aqui. Ok, nosso sexto encontro, ética cristã, uma vida com valor. E aí eu queria que você pudesse já refletindo aí sobre o nosso tema de hoje, que é a ética e os 10 mandamentos. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo e tentasse se identificar com ele em algumas questões nesse momento. Vamos lá? Conheça o senhor Cara Legal. Você pensa que você é legal? Esse cara é muito legal. Bem, eu tento fazer o que é certo. Ele é tão legal que se pessoas fossem para o céu, ele seria o primeiro da fila. Ah, que isso? Então, senhor Cara Legal, você tem guardado os 10 mandamentos? Claro! Você se importa se dermos uma olhada neles e talvez ver o quão bom você realmente é? Ah, ok. Beleza. Aqui está um. Não dirás falso testemunho. Senhor Cara Legal, você já mentiu alguma vez? Já. Quem nunca mentiu? Como se chama alguém que mente? Um mentiroso? Ok. Que tal outro mandamento? Não furtarás. Você já roubou alguma coisa pelo menos uma vez? Nunca. Mas você acabou de dizer que é mentiroso. Bem, eu roubei uns doces quando era criança. E como chamamos alguém que rouba? Ladrão. Ok, vamos tentar outro. Não adulterarás. Esse é fácil. Eu nunca traí minha mulher. Oi, bonitão. Uau, que gata! Jesus disse, se você olhar para uma mulher com desejo, você já cometeu adultério com ela em seu coração. Certo. Mais um. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você já usou o nome de Deus para xingar? Oh, meu! Isso, seu cara legal, é chamado de blasfêmia. Deus te deu vida, o ar e tudo que você tem. E você joga o nome dele na lama. Então, você acabou de admitir que você é um mentiroso, um ladrão, um blasfemador e um adúltero no coração. E isso por apenas 4 dos 10 mandamentos. Tudo bem. Eu não sou perfeito. Na verdade, é muito pior do que isso. Imagine que colocássemos um chip no seu cérebro para gravar todos os seus pensamentos por uma semana. E então, mostrar todos os seus pensamentos em uma tela de cinema para todos os seus amigos e familiares verem. Isso seria vergonhoso. Eu sei. A Bíblia diz que Deus conhece tudo, até mesmo os pensamentos secretos do seu coração. Bem, comparado com algumas pessoas, eu sou um santo. Sim, é verdade, mas o padrão é a lei de Deus, não outras pessoas. Além disso, mesmo que você pecasse só 5 vezes por dia, em um ano, seriam 1825 pecados.
Se você viver até os 70 anos, você terá quebrado a lei de Deus 127 mil vezes. Você terá que responder por cada pecado no dia do julgamento. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E? Mas Deus vai me perdoar, certo? Bem, vamos tentar isso no tribunal. Ah, qual é? Eu sei que eu andei quebrando a lei. Mas, peraí, não dá pra o senhor simplesmente me liberar? Só um juiz corrupto aceitaria isto. Um bom juiz diria: A justiça exige que você pague por seus crimes. Deus não é um juiz corrupto. Ele é um juiz santo e justo. Ele odeia o pecado. Jesus avisou que no dia do julgamento, todos que pecaram contra Deus terminariam em um lugar horrível chamado de inferno. Não haveria como escapar por toda a eternidade. Bem, então como alguém pode entrar no céu? Só há um caminho. Deus amou o mundo tanto que mandou seu filho Jesus para viver uma vida perfeita. Ele nunca pecou, nem uma única vez. Então, Jesus aceitou receber o castigo por pecadores culpados. Ele foi chicoteado, açoitado, pregado em uma cruz e morreu para que a justiça fosse satisfeita e pecadores fossem libertos. Então, Jesus levantou do túmulo e derrotou a morte. Você não pode merecer a vida eterna. Ela é um presente de Deus para todos que se humilham e vêm a Jesus. Ele vai te perdoar, te purificar e te dará um novo coração com novos desejos. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, pare de viver para você. Dê as costas para os seus pecados e venha para Jesus. Então, leia a Bíblia e a obedeça. Ache uma boa igreja que te ajude a crescer. E aí, conte às pessoas as boas novas. Então, a ética e os 10 mandamentos. Esse vídeo que nós assistimos, ele retrata um pouco, muitas vezes, da nossa tentativa de guardar os mandamentos e sabendo o quanto nós somos falhos, né? E graças a Deus que nos dá aí o apoio e a cobertura e nos dá todas as condições somente em Cristo Jesus, que foi aquele que trouxe para nós o cumprimento na própria pessoa dos mandamentos, e aí nos dá condições da gente caminhar seguro nele, somente nele. A gente então precisa entender a importância de ter Cristo em nós e saber que por nós mesmos nós não temos condições de guardar nem seguir os mandamentos, os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. Os 4 primeiros mandamentos, eles falam do relacionamento com Deus. Os 6 últimos mandamentos, eles falam do relacionamento com o próximo. Então Deus chama Moisés e dá a Moisés duas pedras, né? 2 pedras representando exatamente esses mandamentos. Numa, os 4 mandamentos, e na outra, os 6 mandamentos, e cada um representando aí o relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo. E é interessante quando a gente vai para o Novo Testamento, e aí as palavras de Jesus é exatamente dentro desses 10 mandamentos, que já são mandamentos bem resumidos, porque na verdade os judeus guardava 613 mandamentos, né, leis e mandamentos. Então Deus ele traz esses 10 mandamentos como um parâmetro para o que haveria de vir. E aí em Jesus esses mandamentos eles são cumpridos, e os princípios desses mandamentos então são requeridos de cada um de nós. A gente vai ver como é que esses mandamentos eles se aplicam na nossa vida, e como
Jesus e o próprio apóstolo Paulo, que foi responsável por praticamente todo o Novo Testamento na parte doutrinária, né, vai dizer a respeito disso aí. Deus então formou um povo e deu-lhe um manual de conduta chamado de leis, mandamentos, escrituras sagradas, o cânon, que é a Bíblia Sagrada, os 66 livros que compõem a Bíblia, né? Essa coleção de livros que compõem a Bíblia Sagrada. São divididos entre Antigo Testamento e Novo Testamento. O decano, os 10 mandamentos, servem como uma bússola orientadora. E Jesus ele estabeleceu, então, 2 mandamentos, como nós já falamos, que servem como resumo dos 10, como alicerce que conduz toda a vida. Podemos chamá-los de ética da vida cristã. A ética da vida cristã está firmada exatamente nesses 2 mandamentos, que são exatamente a essência dos 10 mandamentos ali dado por Deus a Moisés. Quando a gente pensa, por exemplo, nos símbolos e os cerimoniais do Antigo Testamento, nós pensamos e vamos ver, enxergando no Novo Testamento, que eles foram cumpridos em Jesus. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 13, versículo 17, versículo 18, Jesus, ele, quando está falando com o povo, com os religiosos, e quando ele está falando com uma multidão e começando o seu ensino público, ele diz: eu não vim abolir, eu não vim acabar, eu não vim danificar ou destruir as leis, os mandamentos, mas eu vim cumprir. Jesus ele veio cumprir os mandamentos, ele veio cumprir aquilo que estava estabelecido no Antigo Testamento. Quando a gente pensa em cerimoniais, como, por exemplo, o sábado, que nós vamos tratar daqui um pouquinho no outro mandamento, num dos mandamentos, ele diz: eu sou Senhor do sábado. E quando vai tratar sobre circuncisão, aí Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 4, capítulo 2, versículo 11 e 13, ele vai dizer que Cristo é a nossa circuncisão. Nós vamos tratar também um pouquinho a esse respeito. Primeiro mandamento diz o seguinte: não terás outros deuses além de mim. Êxodo 20, versículo 3. Nós vamos chamar isso de ética da singularidade e exclusividade de Deus. Deus é único e devemos confiar na sua suficiência e divindade única. Então não há outro Deus. Alguns textos que nós colocamos aí, e eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia e seu celular, onde tiver o seu conteúdo da Bíblia, e caminhasse com a gente em alguns desses textos. Por exemplo, Mateus capítulo 4, versículo, começar a pegar o versículo 9, versículo 10, Jesus está tendo uma conversa com o próprio Satanás. E lhe disse, o Satanás: olha, Jesus, tudo isso eu te darei. Todos os reinos, todas as coisas que você está vendo, tudo isso eu te darei, se você se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito. Jesus ele cita a Bíblia e ele diz: está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Jesus traz o texto de Deuteronômio, Jesus traz o texto de Êxodo, né? Aí no qual nós estamos nos referindo, para dizer que não tem outro Deus. Romanos capítulo 1, o versículo 21 ao versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer a um povo rebelde, um povo que estava abandonando a Deus, um povo que tinha conhecimento de Deus, mas estava rejeitando a Deus. Ele diz: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles
obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E olhe bem, ele termina dizendo, e trocaram a glória de Deus imortal. Trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E aí o apóstolo Paulo ele vai ser muito enfático. Pessoas que conheciam a Deus, mas estavam rejeitando Deus como o único. E aí então ele repreende essas pessoas. Romanos 11:36 é um texto bem conhecido nosso, onde fala sobre essa propriedade de Deus como o único Criador, o Deus que tem todas as coisas em si mesmo, dizendo porque dele, por ele e para ele. Então, dele, por meio dele e para ele, com o objetivo nele, são todas as coisas. São todas as coisas, inclui tudo, natureza, humanos, todas as coisas pertencem a Deus. E diz então, Paulo termina o seu texto dizendo, a ele, pois, seja a glória eternamente. Amém. A ética da singularidade, então, de Deus e a exclusividade de Deus nós vemos aí. Falando um pouquinho mais sobre esse primeiro mandamento, nós podemos dizer que esse primeiro mandamento é o testemunho exclusivo de Deus, da sua pessoa, singularidade e caráter. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 17, ele vai dizer que nele, em Cristo, o próprio Deus, tudo subsiste. Calvino, ele disse o seguinte, a finalidade desse primeiro mandamento é que Deus quer, só ele, ter a preeminência em seu povo e exercer seu direito em plena medida. Deus, existe um texto na Bíblia que diz que Deus não dá a glória dele a ninguém. Nossa suficiência, fidelidade, crença, temor, adoração, amor, nosso coração e todo o nosso ser devem estar somente e exclusivamente em Deus. Tudo que temos e somos. E aí a gente percebe a grandeza desse primeiro mandamento quando já diz que Deus é único e não se pode ter outro Deus ou outros deuses com letras minúsculas, né? Deuses, além desse único Deus. O segundo mandamento diz, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então esse mandamento está muito ligado ao primeiro mandamento, Êxodo 20, o versículo 4. E aí nós dizemos a esse respeito do segundo mandamento que é a ética da incomparabilidade de Deus. Isso mesmo. Deus não é comparado, não podemos comparar Deus a nada nem a ninguém. Deus é e sempre foi e sempre será. Deus é o único e não deve ser comparado ou dimensionado. Não existe o tamanho para Deus, não existe a largura para Deus, não existe a imagem que podemos ter. A imagem de Deus é Jesus. Jesus é a própria imagem do Deus que se revelou ao homem. A imagem de Deus ela é visível nesse aspecto. Deus é visível, Deus é imutável, né? Deus ele é pessoal e a imagem é exatamente o contrário. A imagem ela é visível, ela é mutável, ela é impessoal, ela é material, ela é incomunicável, não existe relacionamento. E Deus ele é invisível, Deus é imutável, Deus é pessoal, Deus é imaterial.
e Deus é comunicável, Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus que se aproxima do homem mesmo diante da sua grandeza e onipotência. Atos capítulo 17, versículo 29, vai nos dizer o seguinte. Atos 17, leia lá, abra lá sua Bíblia, vamos conferir esse texto aí. 17, 29, ele diz: assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. A divindade, ela não é jamais semelhante àquilo que o apóstolo Paulo está dizendo e confrontando algumas pessoas aqui, onde ele se depara num local chamado e onde até o Deus desconhecido ele era adorado, e Paulo diz: o Deus que vocês desconhecem é o Deus que eu quero apresentá-lo. E Paulo então faz a apresentação desse Deus, e o Deus como único que não pode ser imitado. Romanos, já lemos esse texto de Romanos. Queria ler então Apocalipse capítulo 20, o finalzinho do livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 20. Olha bem, olha como esse livro belo, ele vai dizendo a respeito dessa situação. Olha que sério esse texto. O versículo 20. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, aqui está falando das últimas coisas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar. Olha só, eles não pararam mesmo assim. Além de não se arrependerem, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E aí, então, isso semelhantemente, o salmista escreve no Salmo 115, dizendo: tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, não sai som nenhum da sua garganta. Ele diz: olha, tornem-se semelhantes a eles, todos aqueles que os fazem e os adoram. É muito sério essa questão. E aí, Deus é único. Esse mandamento, ele fala da nossa perspectiva de Deus e centralidade e adoração ao único Deus. Não farás nem um outro para ti, nem um ídolo, nem uma imagem, nada que possa ser semelhante e possa estar sendo uma figura do próprio Deus. O que é uma imagem? Imagem é uma representação material de algo ou alguém. Os museus e catedrais estão cheios delas. E a gente percebe que muitas pessoas, mesmo aqueles que se dizem religiosos, que se dizem piedosos de Deus e falam em nome de Deus e diz que crê em Deus, mesmo esses, muitas vezes, eles fazem para si imagens de esculturas e, às vezes, as suas próprias coisas, seus próprios bens passam a ser ídolos em sua vida. Então, a gente percebe quanto esse mandamento ele é ferido, ele é maltratado e ele é ignorado, e a gente precisa entender essa questão. Nosso Deus é um Deus imutável, é um Deus invisível, é um Deus incomparável, é um Deus comunicável, é um Deus vivo, é um Deus divino. E a gente não pode jamais assemelhar Deus a qualquer outra figura ou qualquer outra coisa no mundo em que nós vivemos, e então somente adorar a Deus. O terceiro mandamento
diz que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. É isso que diz aí Êxodo 20, versículo 7, terceiro mandamento. Ética a gente vamos chamar isso da ética da reverência e santidade. O que Deus está mostrando, está trazendo à tona aqui, é a sua santidade, é a reverência ao seu nome. O nome de Deus é um nome que não pode ser jamais banalizado, jamais dito de qualquer forma, jamais colocado em piadinhas, como a gente tem visto, ou sendo dito de qualquer maneira. O nome de Deus é digno de honra, louvor e glória. Seu caráter é imutável, é insondável e incomparável. E a gente percebe isso com propriedade nas Escrituras. Por exemplo, Mateus capítulo 6, capítulo 5, versículo 8, nas bem-aventuranças ali. E aí o próprio Jesus, ele vai falar sobre essa questão. Quando ele diz uma das bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Pessoas que promovem uma vida de pureza. Capítulo 6, versículo 9, ele vai dizer o seguinte sobre a questão da oração, dentro ali do contexto do Pai Nosso. Ele diz: vocês orem assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Muitas vezes a gente repete essa expressão de forma vazia, de forma sem pensar, mas aqui tem uma profundidade muito grande. Precisamos lembrar da importância e como isso é sério diante de Deus. Romanos, eu quero ler ainda Romanos para você, vá lá na sua Bíblia e confira lá, Romanos 10, versículo 10 e o versículo 13, quando Paulo diz: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E versículo 3 ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, falando a respeito da grandeza do nome de Deus, o nome que está e é sobre todo nome. A finalidade do terceiro mandamento, desse mandamento que nós estamos vendo, é afirmar a santidade de Deus. Deixar claro que ele não pode ser ignorado, profanado nem rejeitado. Lutero, ele disse que esse mandamento significa que não devemos pronunciar o nome do Senhor Deus para fins de mentira ou vício de qualquer espécie. Então, expressões que nós temos visto, e muitas vezes eu mesmo caio nessa situação, ai meu Deus, né? Ai meu Deus, se Deus quiser. E então a expressão do nome, a expressar o nome de Deus de maneira leviana, de maneira não pensada, de qualquer maneira, isso fere as Escrituras Sagradas, e a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso também. O nome de Deus deve ser sempre motivo de reverência em nós. Aqui não está falando de religiosidade, de você, por exemplo, se você entra num determinado lugar e ali você vai reverenciar o nome de Deus, você está num prédio, quando as pessoas chamam o templo, ou num lugar sagrado, ali você faz a sua oração como se fosse repetindo o nome de Deus e colocando Deus como sagrado. Mas quando você sai dali, aí a coisa, né? Tem até pessoas que usam expressões bizarras no sentido de mostrando assim, tipo, se Deus quiser, Deus me ajude para que eu não mais nunca veja essa pessoa na minha frente.
Se Deus quiser, nós vamos fazer um complô mesmo para tirar aquela pessoa, para fazer aquilo com aquela pessoa e às vezes até pensando em maldade. Se Deus quiser, nós vamos, né? Nós vamos estar lá e tal, não sei o que, para farra, para fazer coisas erradas. E então percebe o caráter de Deus sendo jogado e não sendo reverenciado. Os rabinos, que eram os responsáveis em escrever as escrituras sagradas, a Bíblia, eles, quando iam escrever o nome de Deus, eles trocavam a pena, trocavam a caneta. Era como se eu estivesse escrevendo uma carta aí no meio da carta dizendo, e aí então eu quero dedicar esse momento eu trocava a pena, e tem alguns estudiosos que ainda dizem que esses rabinos, eles tomavam banho antes de escrever o nome de Deus, e aí voltava e escrevia Deus e continuava a frase, a reverência que eles tinham ao nome de Deus. É tanto que o nome Yahvé, que é o nome mais próximo do Deus único, do eu sou, ele se perdeu com o tempo, e várias expressões foram encontradas como o nome de Deus. Por exemplo, uma delas, a palavra Adonai, que é a palavra para Senhor. E então, expressões, é comum você estar lendo as escrituras do Antigo Testamento, você vê expressões como Jeová Shalom, né? Então é o Deus da paz, Jeová Rafá, o Deus que cura, né? Jeová Jireh, o Deus da provisão. Então esses nomes foram colocados exatamente para que o nome de Deus não fosse tão usado, talvez, e com medo de ser banalizado o nome de Deus. E o nome mais próximo então que se encontra na língua hebraica é o nome Yahvé. Quando Moisés ele pergunta a Deus que entidade ele deveria usar diante de Faraó, Deus manda que Moisés, lembra em Êxodo capítulo 3, Deus manda que Moisés vá a Faraó e diga, olha, Deus está mandando você liberar o meu povo, o povo dele, para eles irem para o lugar e para adorar a Deus. E aí Moisés disse, sim, eu vou chegar para ele e vou dizer, em nome de quem? Aí Deus responde dizendo para ele, diz para Faraó que eu sou, te enviou. O que Deus estava dizendo? O Deus único, o Deus criador, o Deus que está sobre todas as coisas, está te enviando. E aí então essa expressão, Deus fala aqui do seu caráter, determina a sua autoexistência. E aí Apocalipse capítulo 1:8 traz isso de volta no sentido quando vai falar sobre esse Deus eterno, vai dizer, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio, eu sou o começo e eu sou o fim de todas as coisas, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Então Deus estava dizendo que ele é esse Deus que ninguém formou, ninguém criou, ele é em si, ele simplesmente é, ele existe porque ele sempre foi, ele não é fruto da imaginação de mente humana, é o Deus que sempre foi. Devemos então buscar essa vida de santidade e reverência ao nome de Deus, não no sentido de o nome em si, mas a reverência no Deus poderoso, no Deus eterno. Então é isso que precisamos. O quarto mandamento é um mandamento muito importante e também muito polêmico. E a gente não vai tentar esgotar esse assunto, mas eu queria dar uma luz para vocês em relação a esse quarto mandamento, que diz, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. A gente vai chamar isso da ética do descanso em Deus, o desfrutar da vida
como uma dádiva de Deus, do Shabat. Em Jesus, na ressurreição de Cristo, o Shabat ele passa da restrição de um dia para uma disciplina no caminhar cristão, no caminhar diário com Cristo, uma vida que se agrada nele, uma vida que está nele, uma vida que descansa em Deus, uma vida que espera em Deus. Esse é o nosso Shabat, é o nosso dia de sábado e ele precisa ser santificado. Aqui não está falando, e aí a gente vai ver algumas implicações do texto, por exemplo, Marcos capítulo 2, versículo 28, quando Jesus fala que ele é Senhor do sábado. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, muito interessante, quando Paulo ele vai confrontar os cristãos a respeito de dias, a respeito de normas, a respeito de algumas leis que eles estavam seguindo, e Paulo vai confrontá-lo e falar a respeito de Cristo, o caminho. E aí, olha que interessante esse texto. O versículo 16 e 17, veja aí. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Olha o versículo 17. Estas coisas são sombras. Estas coisas, luas novas, festividade religiosa e dias de sábados, são sombras do que haveria de vir. Do que haveria de vir. Paulo está dizendo de algo que já veio, algo que já se concretizou, algo que foi o suficiente. E ele vai dizer quem foi e o que aconteceu. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Em outro momento ele vai dizer, Cristo em vocês, ele é a esperança da glória. Da esperança da glória. Quando Jesus ele vê um povo andando para um lado e para o outro, pessoas se aproximando dele, ele, em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, ele diz, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e tomai sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Aí ele diz, e encontrareis descanso para as vossas almas. E descanso, esse sabá de Deus é muito importante a gente entender. Vamos lá para um último texto, lá em Hebreus, o capítulo 4, versículo 8 ao versículo 11. Ainda se referindo a isso. Porque se Josué lhe tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático, sabat, para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansa das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Perceba que ele está falando de algo muito próprio daquela pessoa que se aproxima de Deus, que descansa a sua vida nele, que está totalmente entregue e rendida a Jesus, e que sua vida ela é um verdadeiro um sacrifício vivo, santo e agradável a esse Deus, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Percebe a importância desse mandamento que é lembrado aqui? O verdadeiro descanso está em nossa vida de adoração e contemplação em Deus. Todos os dias são sagrados e são santos. E o nosso descanso, a nossa vida de descanso, esse sabat, é quando eu entendo que eu preciso desacelerar das minhas atividades, desacelerar do meu mundo, desacelerar das vozes que estão soando para todos os lados e descansar em Deus. Descansar em Deus. Então, todo dia eu preciso encontrar um momento para descansar em Deus. Eu preciso encontrar o meu sabat para descansar em Deus.
Toda semana eu posso sim e devo ter um momento para descansar em Deus, para ter um tempo de desfrutar da sua presença. E isso não nos tira a responsabilidade de todo o nosso caminhar ser em Deus e ser com Deus. Então nós precisamos ver isso. O professor e muito querido, um teólogo muito bem reconhecido, o Scott Hurwell, ele fala o seguinte, que um dos seus livros falando sobre esse aspecto, olha que interessante que ele fala, a visão que ele traz para nós. Os dois sinais externos da aliança de Deus com Israel parecem substituídos por duas novas ordens para a igreja. O batismo nas águas, de maneira similar à circuncisão, realizado uma só vez. Portanto, a comunidade da nova aliança de Deus. E aí, assim como a circuncisão fazia com que a criança, aquela pessoa que nascia ali entre o povo de Israel, entre os judeus, ela era até o 8º dia circuncidado para que ela pudesse fazer parte daquele povo. E aí então o batismo ele traz para nós essa circuncisão, traz para nós esse símbolo, esse sinal, quando uma vez que também através do batismo nós fazemos parte do corpo de Cristo, passamos a fazer parte do corpo de Cristo no sentido espiritual. E aí então o batismo ele não deve ser repetido. O batismo é uma única vez, como um sinal de identificação com o próprio Senhor Jesus. E aí a ceia, que é uma segunda ordenança para a igreja, para a nossa época atual, de maneira semelhante ao sabá. Ele vai dizer aqui que um ato de adoração regular. A igreja, quando se reunia, eles ceiavam. Não é como a gente que faz isso uma vez por mês. Mas eles, todas as vezes que eles se reuniam, eles tinham esse momento de adoração, esse ato de relembrar a morte e ressurreição de Cristo e a vitória de Cristo e também a vinda de Jesus, porque o próprio Jesus disse, faça isso em memória de mim até que eu volte, eu venha de novo estar com vocês. Então chama a igreja local, os cristãos, para lembrar essa morte expiatória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então são duas ordenanças de Jesus, Mateus 28, o versículo 18, o versículo 19 e 20, quando diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. E aí em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao versículo 26, diz então da regularidade da ceia, desse momento da ceia. Então, mais uma vez, Jesus nos chama para nos identificarmos com Ele pelo batismo, nossa circuncisão. E Jesus nos chama a descansar nele, viver com Ele e para Ele, todos os dias, nosso sabate. Nosso sabate. E aí, viver todos os dias como quem vive um grande Shabat. Viver desfrutando de Deus e o adorando e o agradando em todos os momentos. Entendendo que nós precisamos estar desacelerando das nossas atividades, buscando viver uma vida mais tranquila, mais sensata, que tenhamos tempo de desfrutar e estender o reino de Deus e não viver loucamente sem tempo para nada nesse mundo que a gente vive. Então perceba como a ética cristã ela está embrenhada, ela está totalmente envolvida nesses mandamentos na nossa realidade. Um rabino ele escreveu sobre o Shabat, ele disse: o Shabat é a catedral no templo, não no templo, a catedral, ou seja, a imagem da presença de Deus no tempo e no espaço, na nossa vida. O John Wesley, ele
um pregador do século XVIII, um dos grandes pregadores, e ele diz o seguinte: a minha paróquia, o meu lugar de adoração, o meu lugar de buscar a Deus é o mundo. Minha paróquia é o mundo. Nessa época de pandemia, a nossa paróquia, o nosso templo, né, o nosso lugar onde nós nos reunimos, está sendo o mundo, está sendo as nossas casas, está sendo lá no setor agora do trabalho, está sendo nos lugares onde nós estamos indo, nos nossos contatos. Aí está a presença de Deus e nós precisamos entender a importância disso na nossa vida, na nossa existência. Ainda quero terminar esse quarto mandamento com uma expressão do Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria, ele viveu no século 150, ali beirando, depois da morte de Pedro, de Paulo. Ele estava muito próximo, é dito até que ele era discípulo de Pedro, um dos discípulos de Pedro, depois de algumas gerações ali. E ele afirmou o seguinte: de acordo com o Evangelho, um cristão observa o dia do Senhor, ou seja, o Sabate, glorificando desta maneira a ressurreição de Cristo. Então, quando eu estou glorificando a Deus pelo que Ele fez por mim, aquilo que Ele fez na cruz por mim, aquilo que Ele fez na cruz para me salvar, para perdoar os meus pecados, eu posso me dobrar diante dEle e então adorá-lo e fazer da minha vida uma expressão ou um sabate o tempo todo. O quinto mandamento, ele vai dizer que devemos honrar nosso pai e nossa mãe, a fim de que tenhamos vida longa na terra que o Senhor, nosso Deus, o teu Deus, te dá. Nós vamos chamar isso da ética da honra aos pais. Dar o devido respeito, reconhecimento e obediência aos nossos pais. E aí a gente percebe que a Bíblia está cheia disso. Jesus, ele, em Marcos capítulo 7, versículo 10 a 13, ele vai chamar a atenção sobre isso. Ele vai chamar a atenção de alguns religiosos que eles estavam achando que a responsabilidade deles de obedecer e de cuidar dos seus pais já tinham passado. Jesus então repreende esses a esse respeito. Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3, o apóstolo Paulo ele vai dizer que vai dizer para os filhos, obedeçam aos seus pais. Obedeçam aos seus pais porque isso traz honra a Deus. Então, ele não está dizendo, não existe alguma coisa, uma condição ali, um condicional ali. Olha, filho, se teu pai e tua mãe fizer isso, fizer aquilo, então vocês devem obedecer. Não, está dizendo, é uma ordem para ser obedecida como algo que eu estou fazendo para o próprio Deus. Assim como Paulo, antes disso, fala para os maridos, homens, maridos, amem as suas esposas, como Cristo amou a igreja. Esposas, se submetam, respeitem seus maridos, como a igreja está respeitando e ela respeita Cristo como uma noiva gloriosa. Então, o parâmetro, o padrão, é Cristo. Devemos fazer como se fosse para o próprio Cristo. Paulo vai repetir isso lá em Colossenses capítulo 3, versículo 20. Filhos, honrem os seus pais. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4, também vai repetir isso. E a gente percebe a importância desse mandamento nesse aspecto da nossa caminhada na ética cristã. É o primeiro mandamento com promessa. Então, houve 4 mandamentos. Esse aí, então, começa a ser o mandamento que é o primeiro mandamento com promessa, é o primeiro mandamento relacionado a nossa relação com o humano, a nossa relação com o próximo. Os 4 primeiros mandamentos, lembram? Os 4 primeiros mandamentos relacionados a Deus. Né? Deus único, honra a Deus, honra o nome de Deus.
Deus é o único, não se curve à imagem, tenha o Senhor como o Senhor soberano da sua vida, é o que Ele vai tratar para a gente, vai falar para a gente nesse aspecto. E agora Ele passa então a fazer o relacionamento, a mostrar o relacionamento que nós devemos ter com o nosso próximo. E aí então a gente percebe que essa ética da honra aos pais é quando começa, eu preciso entender que tudo começa aí na família. É interessante que o quinto mandamento, o que traz o relacionamento ao próximo, a amar o próximo, começa em casa, começa na família. E é onde nós temos visto a desgraça, é onde nós temos visto o desconcerto, nós temos visto aí a desarmonia acontecendo. Então a gente precisa voltar a essa prática e entender essa questão. Eu queria encerrar esse quinto mandamento lembrando o último versículo do Antigo Testamento, do último livro chamado Malaquias, o último profeta. Depois desse profeta ter falado, depois desse último versículo mencionado por Deus, então se encerra o Antigo Testamento e Deus passa 400 anos calado, sem falar nada para o seu povo. E aí olha só, o que é que Deus diz no final? Ele diz, Deus, fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, se isso não acontecer, eu virei e castigarei a terra com maldição. Termina com a palavra de advertência aos pais e aos filhos. Quarto mandamento. O quinto mandamento, perdão. Importantíssimo para o nosso relacionamento com o próximo. Então, a gente está encerrando esse nosso tempo aqui. E eu queria chamar a sua atenção para algumas perguntas que você vai estar trabalhando aí durante a semana. E eu queria também chamar a sua atenção a esses mandamentos. Perceba que nós estamos fazendo um link dos mandamentos, aquilo que estava no Antigo Testamento, que às vezes a gente acha que o Antigo Testamento ele já passou, ele caducou. Não. O Antigo Testamento ele é sombra do que haveria de vir, e o Novo Testamento ele vai interpretar, muitas vezes, ele vai revelar exatamente, mostrar para mim e para você aquilo que Deus falou no passado se cumprindo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, como nós vimos aqui. Então não se trata de regras mais, não se trata de leis simplesmente, mas se trata de princípios estabelecidos por Deus para a gente estar seguindo. E aí então, nós temos para você aí essas perguntas. E nessas perguntas, eu queria que você pudesse nessa semana mergulhar um pouco mais em relação a elas e aí então entender a importância disso aí. O que mais chamou sua atenção nesses 5 mandamentos? Esses 5 mandamentos que nós vimos hoje, o que mais chamou sua atenção? Como relacionamos esses 5 mandamentos à ética cristã atual? Como é que nós relacionamos? Nós trabalhamos algumas ideias, algumas questões. Então eu queria que você pudesse aprofundar um pouco mais, discutir isso com alguém. Se você em casa, com seu marido, com sua esposa, com filhos, ou com um tio, ou com um amigo, alguém da escola, ou alguém do seu grupo pequeno, você pudesse mergulhar e conversar um pouquinho mais sobre isso. E o que podemos aprender com esses mandamentos? O que podemos aprender com esses mandamentos? Coisa boa, muita coisa boa. Então aí a gente está concluindo quase o nosso curso. Iremos para a nossa sexta-feira que vem, nós teremos a nossa última aula da ética cristã. E aí quero convidar você a não perder. Se você perdeu alguma dessas aulas, você pode ter acesso
lá no YouTube e aí assistir essas aulas e acompanhar todo esse curso na sua plenitude, ok? Então fica um grande abraço para você e espero que essa aula seja também encorajadora para a sua vida. Deus abençoe e continue firme no Senhor, sendo uma pessoa ética no mundo sem ética, no mundo totalmente alheio a muitas coisas que Deus tem chamado e tem dito para nós seguirmos. Deus abençoe, um grande abraço e até lá.